Olá, eu me chamo Jussara. Irei apresentar o trabalho Obtenção de fosfatases ácidas utilizando o fungo Trichoderma hertzianum em diferentes condições de operação. Além de mim, também é autora desse trabalho a professora doutora Miriam Maria de Rezende. Introdução. A partir de 2020, o Brasil alcançou o primeiro lugar como o maior produtor e exportador de soja do mundo, com 126 milhões de toneladas produzidas e 84 milhões exportadas, respondendo por 50% do comércio mundial. Devido à importância da cultura da soja no agronegócio nacional e ao volume de material processado, a busca por matérias-primas renováveis é crescente. Destaca-se, assim, o aproveitamento de resíduos agroindustriais como substratos para a produção de enzimas. A absorção de fósforo do ambiente e sua utilização eficiente exigem a atuação de uma grande classe de enzimas denominadas de fosfatases. O fósforo compõe a lista de nutrientes essenciais para as plantas e as funções que o fósforo desempenha para as plantas, elas não podem ser realizadas ou substituídas por outro elemento. Então, o fósforo ele é um elemento essencial ao desenvolvimento das culturas. E os micro-organismos e plantas liberam enzimas que mineralizam e solubilizam o fósforo. As fosfatases, elas se destacam pois estão envolvidas em diversos processos metabólicos. E os fungos, eles possuem importante habilidade em produzir fosfatases. Dependendo do seu pH ótimo de atividade, as fosfatases, elas podem ser consideradas fosfatase ácida com pH inferior a 6 e fosfatase alcalina com pH superior a 8. Dessa maneira, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as diferentes formas de extração de fosfatases ácidas por meio de fermentação sólida, utilizando o fungo Trichoderma hertzianum e farelo de soja como fonte de fosfato. Metodologia. A cultura fúngica utilizada nesse estudo pertence ao Banco de Micro-Organismos do Núcleo de Processos Biotecnológicos, NUCBio, da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia e são mantidas em ultrafreezer a menos 70 graus Celsius. Foi realizada a esterilização do substrato a temperatura de 121 graus Celsius e 1 atm de pressão por 30 minutos. As fermentações sólidas, elas foram realizadas com 20% de umidade. Para a fermentação, foram inoculados 25 ml de água com células de Trichoderma hertzianum com 100 gramas de substrato. Também foi realizada fermentações de controle para esse experimento. A extração das enzimas foi realizada utilizando 100 ml do meio extrativo. Na extração do complexo enzimático, foram utilizados o tampão de acetato de sódio com concentração de 0,05 molar e pH 5 e a solução de Twin 80 a 1% em água. Para a determinação do pH, foi utilizado um pH-metro Gerraca de bancado previamente calibrado. Determinação da concentração celular. Após a fermentação, o caldo fermentado ele foi filtrado a partir de um volume conhecido e ele foi filtrado através de um papel filtro qualitativo. Os filtros de papel eles foram pesados previamente. Depois de filtrado, os filtros com a biomassa eles foram levados à estufa com temperatura de aproximadamente 60 graus Celsius. E o sobrenadante foi reservado para análise da atividade de fosfatase ácida. Após 24 horas, o filtro foi acondicionado em um dessecador de sílica gel e posteriormente foi pesado. Esse procedimento foi realizado até a verificação de peso constante da biomassa seca. E aí, a diferença de massa foi a massa de células presente no volume da suspensão celular. Ensaio enzimático.
A atividade da fosfatase ácida foi medida de acordo com a metodologia de Leitão et al. A quantidade de PNPP liberada foi determinada em espectrofotômetro UV visível a 405 nanômetros de comprimento de onda e uma unidade, 1U de atividade da fosfatase ácida foi definida como 1 micromol de P-nitrofenol, que é o PNPP, formado por minuto. Essa é uma metodologia AMES 1966. Resultados e discussão. Então, utilizando a solução de tampão de acetato de sódio com concentração de 0,05 molar na extração, foi possível obter um crescimento celular de 2 gramas por litro. O pH da solução é um pH igual a 5 e que se manteve constante. E foi possível obter uma atividade enzimática de 6,14 U por ml. Já utilizando a solução Twin 80 1% em água na extração, foi possível obter um crescimento celular de 3,67 gramas por litro, um pH também constante de 5,6 e uma atividade enzimática inferior em relação ao tampão, de 1,12 U por ml. Os resultados, então, eles se mostraram satisfatórios para a extração com tampão acetato de sódio, que apresentou uma atividade enzimática de 6,14 U por ml, um crescimento celular final de 2 gramas por litro e pH constante para todo o processo fermentativo. Na extração com Twin, obteve-se atividade enzimática de 3,67 U por ml, um crescimento celular final de 1,12 gramas por litro e um pH próximo a 6, que também se manteve constante. Conclusão. Portanto, podemos concluir que o fungo Trichoderma harziano ele apresenta grande potencial para a produção de fosfatase ácida, além da vantagem de baixos custos de cultivo para os processos fermentativos. Agradecimentos. Os autores agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico, CNPq, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Aqui são algumas referências que eu utilizei nesse trabalho. Obrigada pela atenção de todos.